E estamos de volta com mais uma dica da tia Luna. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os resfriados. Como pediatra, como mãe, eu posso afirmar uma coisa. Vocês vão passar algumas vezes por essa situação com o filho de vocês. E nós precisamos aprender a lidar com elas para que fique tudo mais tranquilo, não é isso? Segue aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre esses resfriados hoje. Então, gente, assim, a primeira coisa que eu vou começar aqui contando para vocês é que resfriado não é a mesma coisa de gripe. E a gente acaba confundindo muito as duas coisas. Então, é bem mais comum as nossas crianças estarem resfriadas do que propriamente gripadas. Então, doutora Elana, qual a diferença entre os dois? Resfriado, ele é um quadro onde a criança vai apresentar uma tosse, às vezes apenas uma coriza, uma obstrução nasal. Um quadro febril pode estar presente, normalmente não passa de 38 graus. Pode ficar ali mais paradinho um pouquinho, por uma dorzinha no corpo, mas nada demais. É causado por vários vírus, daí porque ele se repete tanto ao longo da vida, né? Normalmente tem uma duração ali em torno de 3, no máximo 5 dias e tá tudo bem. Já a gripe, ela é um quadro mais severo, né? Onde pode apresentar desconforto respiratório, sintomas mais intensos do resfriado, febre mais alta, a criança fica mais apática, mais paradinha. E esse quadro merece uma atenção maior, por um maior risco de complicação. A gripe, ela é causada pelo vírus da influenza. Hoje nós já temos aí vacinas contra o vírus da influenza que são, lançadas anualmente como forma de proteção. Então é muito importante a gente saber diferenciar as duas coisas. Mas, doutora Elana, e se meu filho estiver resfriado, o que eu devo fazer? Então, a gente começou dizendo que é importante a gente saber como agir nesses casos. O que você deve fazer? Primeiro eu vou começar com o que você não deve fazer. Então a gente deve evitar estar correndo para emergências pediátricas nessa época do ano. Então qualquer sintoma de obstrução, uma febre leve, que você possa estar ali contornando a situação em casa, evita de estar indo para essas emergências que estão todas lotadas. Às vezes a gente acaba indo com resfriado e acaba voltando com outra coisa. Então, cuidado, ao estar levando o bebê para emergência em qualquer situação. Evitar o uso de antibióticos, evitar o uso de antialérgicos de forma indiscriminada. Evitar o uso de antitussígeno. Lembre que a tosse, ela é um mecanismo de defesa do corpo. Então, os usos desses medicamentos, eles só devem ser feitos sob a orientação do seu pediatra. Então, isso é o que a gente não deve fazer. O que devemos fazer, então, doutora Elana? Primeira coisa, ficar prestando atenção nos sinais de alerta. Por quê? Porque o resfriado, como eu falei, ele é uma infecção viral, autolimitada, mas que pode sim ter suas complicações. Então, complicações como otite, sinusite, elas podem estar acontecendo e a gente tem que ter alguns cuidados para que ela não aconteça. E se vier a acontecer, a gente tem que estar preparado para saber identificar e estar pedindo ajuda a profissional de saúde. Sinais de alerta vão ser uma febre muito alta e persistente, ou a criança que tem desconforto respiratório, um aumento importante da frequência respiratória, o uso da musculatura acessória, que a gente chama, que é você ver a criança respirando forçadamente, usando a musculatura de uma forma mais forçada. Então, isso sim são sinais que a gente deve procurar imediatamente uma assistência médica. E o que fazer para evitar essas complicações? Nessa fase, onde há uma inflamação das vias aéreas superiores, existe um aumento na produção da secreção, do nosso conhecido catarrinho, e eles funcionam como um mecanismo de defesa, mas que se ficarem ali parados, se a gente não for lá e tentar fazendo com que eles se movimentem, tenha aquela movimentação, a gente pode fazer com que
colônias de bactéria cresçam ali e a gente deixando causar, na verdade, essas complicações secundárias. Então, uma das principais formas de a gente estar ajudando o organismo do nosso bebê no combate, né, desse quadro respiratório é fluidificando essas vias respiratórias. Então, a gente tem que ter ao nosso lado, nosso grande amigo, nosso soro fisiológico para fazer a lavagem das narinas. Ela pode ser feita através de sprays nasais, aerosol com soro fisiológico, lembrando que a solução é um soro fisiológico, não fazer a inalação com água pura nem com outra substância dentro que não seja recomendado pelo seu médico. Existem as seringas, né? Aquelas formas de a gente estar usando a seringa para fazer a lavagem nasal. Então, existem várias formas de estar usando o soro fisiológico como nosso aliado. Respeita o apetite do bebê, da criança, né? Ele vai estar um pouquinho com menos apetite, mas vamos respeitar, não vamos forçar. Vamos caprichar nos líquidos, então oferecer bastante água, bastante suco para hidratar. O vapor, né, aquele banhozinho morno, ele pode ajudar a aliviar essa secreção. São algumas medidas simples que a gente pode estar fazendo em casa, sem pôr em risco a saúde da nossa criança e que vai estar, sim, aliviando sintomas, ajudando a evitar complicações e deixando com que a gente passe por esses momentos, né, desses resfriados de uma forma mais tranquila. Claro que o melhor remédio é sempre a prevenção. Na verdade, é melhor prevenir do que remediar. A prevenção, ela se dá através de lavagem das mãos, o uso do álcool gel, o uso de lenços, de máscara para tossir, espirrar, para evitar a propagação desses vírus. E no caso da gripe, existe a vacinação anual a partir de 6 meses de idade até o idoso, que deve estar fazendo para evitar esses quadros de gripe, né? A infecção pelo vírus influenza. Essa é a dica da Tia Elana de hoje. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta, deixa aqui pra gente. Compartilha o vídeo para estar ajudando aí outras mamães. E a gente se encontra novamente na próxima semana. Um grande abraço e até lá!